saí mais cedo. Uma vozinha. Passa lá na Le Cordon Bleu. Cheguei lá, conheci a cozinha, assim. Nossa, minha cabeça já tava pensando como eu faria o financiamento. E aí a moça do comercial me chamou, falou: ó, esse valor. Eu falei: nossa, realmente agora não dá. Mas de nenhum momento eu saí de lá. Esse sonho não é pra mim. Entendi. Eu gravei um vídeo no carro, ó, gente. Hoje eu fui numa escola assim, assim, assim. E anotem aí, um dia eu vou estudar lá. Apareceu um anúncio da Le Cordon Bleu que iria ter um campeonato de patisserie e quem passasse ganharia o prêmio, que era o curso completo de patisserie. E ganhei. Na hora que me chamaram, falaram: ó, quem for em primeiro lugar vai ganhar o curso completo. Mentira. Eu cutuquei a dona Onça e falei: amor, é o curso completo, eu achei que era só o primeiro módulo. Daí ela falou: eu não acredito que você não leu. Hoje no Lookcast batemos um papo com Douglas Faria, um jovem talento que ganhou um reality show super famoso e se formou na melhor escola de confeitaria do mundo, a Le Cordon Bleu. Mas tudo começou quando um menino de 13 anos foi quase que obrigado a trabalhar na padaria da família, a contragosto. Mas a paixão pela confeitaria fez ele buscar novos e altos patamares, que o colocou em desafios maiores e que construíram um profissional competente, resiliente e, ao mesmo tempo, um ser humano ímpar. Como consultor técnico da Mavalério, ele produz conteúdos que inspiram e ensinam a milhares de pessoas que empreendem e que, com suas dicas, conseguem fazer sucesso e crescer na confeitaria. Agora, vamos ao episódio. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Mais um episódio aqui do Lookcast, é o 40º, comecei a aprender a falar esses números assim, 48º episódio. E o meu convidado de hoje, pra vocês terem ideia do nível que está o Lookcast, eu fui buscar ele num aeroporto. Não estamos brincando, não. Ele é o esposo da Paloma, abre aspas, que é a Dona Onça. Palavras dele, tá? Não me comprometo, Dona Paloma. Ele tem 17 anos na confeitaria, formado em gastronomia, pós em gestão de negócios. Ao nível do cara, ele fez especialização simplesmente na Le Cordon Bleu. Meu amigo, no nível hoje tá lá em cima. Eu tenho a honra de estar recebendo aqui chefe Douglas Faria, esse cara que é acho que da confeitaria artística é o cara que eu tenho a maior admiração, porque esse cara é um gênio. E nós vamos bater um papo aqui e ele vai contar a história dele e a história dele na confeitaria. Chefe Douglas, não vou chamar de chefe, porque aqui você é Douglas, porque aqui você vai tirar doma. Veio de doma porque quis. Exato. Mas aqui a gente tira domas. Muito obrigado aqui pela sua presença aqui. É uma honra estar recebendo, assim, fiquei lisonjeado, né? De estar recebendo você aqui, primeiro em Maceió, e, cara, ele veio pra cá pra gravar podcast. Eu digo, não acredito, não, que nós chegamos nesse nível. Douglas, brigadão por você ter vindo aqui. O nosso podcast, na verdade, ele nasceu de um projeto que eu tinha logo que eu entrei na confeitaria e comecei a conhecer as pessoas da confeitaria, e foi o que me fez apaixonar pela confeitaria. O que me fez apaixonar pela confeitaria foi as histórias e as pessoas que eu conheci. E a minha ideia inicial era escrever um livro. Mas, cara, eu não ia parar nunca de escrever livro, porque a gente vai conhecendo gente. Então, a tecnologia veio, a modernidade veio, criou-se esse negócio de podcast. E, cara, ninguém melhor para contar a sua história do que a própria pessoa. Pois é. Então, isso mesmo. Muitíssimo obrigado por você estar aqui com a gente, batendo esse papo. Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui em Maceió, por você me receber, né? Eu que sinto longe. A palavra é muito difícil. Mas eu que fico muito feliz, né? E agraciado por estar aqui, compartilhando um pouquinho da minha história.
Eu acho que o que você está fazendo é digno, né, de que vá para muitas pessoas, principalmente para quem está iniciando na confeitaria, para quem já é do ramo há muito tempo, né, para que sirva de inspiração e também um gás, né, para a pessoa continuar ainda mais. Então, muito obrigado. E o episódio de hoje, logicamente, não poderia deixar de ter o patrocínio da marca que eu acho que mais entende de confeitaria no Brasil, né? A gente tá falando, todo mundo sabe, quem me acompanha sabe, que eu sou representante da Mar Valério, carrego essa marca no meu coração e foi a marca que me apresentou a confeitaria. Eu comecei, assim, de fato na confeitaria através da Mar Valério. E eles lançaram isso aqui, que a Mar Valério tem essa coisa de lançar ícones, né? Exato. Pó pra sobremesa, gota pingo, choco power. Cara, eles lançaram isso aqui que chama pó pra brigadeiro. Isso aqui vai revolucionar a confeitaria. E ninguém melhor do que você para entender, porque você participou também no projeto desse danado aqui, pó pra brigadeiro. Vocês viram o vídeo que eu fiz? Eu usei, porque todo produto eu testo. Lá no escritório tem uma cozinha. Isso aí. E, gente, se você não tá usando esse produto aqui, pó pra brigadeiro, você tá perdendo tempo e dinheiro. Porque isso aqui veio para facilitar muito a vida de vocês. Então esse episódio tem um patrocínio, um apoio todo especial da Mar Valério, que está desde 1960. É muito tempo. É muito tempo. Acho que a história da Mar Valério se confunde com a história da própria confeitaria. Pois é. E a gente tem a honra de ser parceiro dessa marca que está apoiando aqui. Agora vamos começar esse negócio aqui. Eu li aqui na sua apresentação... Você tem 17 anos na corrida. Você começou como criança? Que é... 10 anos de idade? Porque você é cara de novo, né? Pois é, eu tenho essa cara de novo, né? Mas eu já tenho mais de 30. Tá. Eu comecei com 13 anos de idade. 13 anos? 13 anos. Na padaria da minha família. Antes de falar do chefe Douglas, né? Quem é o chefe sem a doma é o Douglas, o menino do interior de São Paulo, Pedreira. Nem parece, não tem nem sotaque. Interior. É do interior, é porta-porteira. E aí, com o tempo, eu fui tomando o gosto pela panificação e confeitaria. Então, eu comecei lá atrás... Primeiramente por obrigação, porque eu não queria ser, como todo jovem, o caminho quero ser jogador de futebol, né? Mas aos finais de semanas eu ia pra padaria e lá eu tinha que fazer as obrigações. Então, desde limpar chão, fazer farinha de rosca, ajudar no balcão, fechar a padaria, abrir padaria, eu fiz de tudo. E aí, com o tempo, fui tomando gosto por essa área, né, da panificação, primeiramente. Fazia um pão ou outro, mas eu via que eu tava aqui na parte da padaria, mas meu olhar sempre ficava lá pra confeitaria, né? Até então, lá atrás, era muito assim de ter as confeiteiras, não tanto o confeiteiro, né? Era... Um exemplo, a padaria era predominantemente muito feminina. Exato. Ainda. Era dividido. A padaria masculino e a parte da confeitaria, a parte das mulheres, né? Até por conta, realmente, né? A mulher tem uma delicadeza, assim, que é dela mesmo. Cuidado com detalhes, né? E aí, com o tempo, eu fui buscando, né? Essa minha paixão pela confeitaria. Então, eu comecei aí a fazer os bolos. Mas, peraí, a padaria é dos seus pais. Exato. Era do meu pai com o meu tio. Certo, certo. Mas, no caso, a influência... Não teve influência, teve mais que tem que ir porque tem que ir. Exato. Né? Exatamente. Mas teve alguém que inspirou você nesse fato? Então, na verdade, eu tenho o meu primo, que hoje ele é o dono lá, né? Então, tudo começou lá atrás, porque ele que me motivava a fazer, Entendi. até por conta, claro que não entra o mérito, né? Mas um pouquinho da minha história de vida, e meu primo falou, esse aqui é seu caminho. Você vai ter que seguir ele para você poder ter o seu dinheiro, poder comprar suas coisas. E aí eu fui tomando a paixão. Então, ele foi um grande incentivador desse começo, né? Entendi. E claro que nesse meio, as pessoas que iam até a padaria, que iam os técnicos, né, das marcas, desenvolver produtos. Trabalho técnico. E eu mais ficava perguntando... como era esse universo do que propriamente eu aprendia. Então, eu colocava já como meta, quando eu me formar no ensino médio, eu vou ingressar numa faculdade ou algo do tipo de algum curso que eu possa trabalhar nessa área também. Então, começou meio que nesse... Então, os 13 anos 13 anos você deve estar fazendo aí final de ensino...
Final do ensino médio, foi entrando já pros últimos 3 anos, né? Não, ensino médio, não, Fundamental, você estava terminando para entrar pro médio para cursar tentar uma faculdade. Exato. Isso e quando você esse tempo todo, desde os 13, você direto na padaria? Então, aí é uma conversa muito interessante, né? Porque, assim, era amor e ódio ao mesmo tempo. Eu começava eu né, tinha um vínculo ali com a padaria, mas ao mesmo tempo eu queria fazer outras coisas, né? Não era exatamente o que eu gostaria até então. Então, eu fui trabalhar na floricultura de um primo que eu tinha, de um primo que eu tenho até hoje, né? Na época, ele me deu essa oportunidade. Eu fui trabalhar numa empresa que eu comentei com você, né? Alimentícia também. Então, eu fui tentar me encontrar nesse meio, né? Mas sempre o que mais, assim, eu pensava em fazer era sempre na área da alimentação. Entendi. E aí, mas nesse momento, nessa história, nesse caso, nesse momento aí, a padaria era final de semana? Era finais de semana. Porque até então eu estudava durante o dia. Sim. E à tarde eu tinha o meu tempo para jogar bola e tudo mais. Vida de criança, não era trabalho infantil, né? Não era trabalho infantil, não. E aí, com o tempo, eu comecei a estudar à noite e aí o trabalho começou a ser integral na minha vida mesmo, de realmente ter horário para entrar, horário para sair, né? Uma escala. Mas você entrou no curso superior, terminou o médio e já foi fazer faculdade? Exato. Na gastronomia? Isso. Aí eu já sabia o que eu queria, né? Já estava definido para você. Já estava definido. Aí eu falei, eu vou fazer gastronomia. Então, eu fui até uma faculdade próximo de Pedreira, que era a cidade de Jaguariúna. Ingressei na faculdade e já falei, não, é isso que eu quero. Até então, eu estava ainda na padaria, né? Da minha família. Só que aí, quando você realmente sai daquela bolha, né? E vê o mundo lá fora, né? E aí eu falei, nossa, eu posso ir mais além. E aí foi aí que os professores acadêmicos ali, eles disseram, ó, tem um hotel X na cidade de Campinas, e como eles falavam, você sabe quando fala aquele filme que brilha nos olhos? Eu falei pra mim, nossa, eu preciso entrar nesse hotel. E aí eu fui pra Campinas, comecei como estágio, ainda cursando? Um pequeno... Eu cursava ainda gastronomia, comecei como estágio, fui efetivado, e aí lá eu deslanchei, né, nessa área da confeitaria, porque lá era um resort, então era alta gastronomia, alta confeitaria, e aí realmente eu vi que eu não queria mais ser o padeiro, sabe? Eu queria ser o confeiteiro, porque realmente a questão de precisão, as cores muito mais vibrantes, porque o pão, eu sempre tinha isso comigo, o pão eu vou assar ele vai sair sempre da mesma cor. Já o doce não, né? O doce tem cores, as cores vibram muito, né? Então isso mexia muito comigo. E aí eu falei, não, aqui é o caminho que... E você se identificou sempre desde o começo com a confeitaria artística. O que você faz é muito confeitaria artística. Exato. Eu gosto mais da confeitaria fina, confeitaria clássica, né? Sim. Então foi desde cedo realmente que eu comecei a ter essa paixão. Eu lembro que o meu primo assinava uma revista de panificação e confeitaria, então vinha a revista com fotos, receitas, e eu queria replicar e eu já ficava encantado com tudo aquilo, né? Vamos lá. Essa sua capacitação na Le Cordon Bleu foi recente, né? É recente. Foi recente. Né? Mas quando você termina, né, entra na faculdade e termina a faculdade, você continuou quanto tempo no hotel? Eu fiquei 4 anos e meio. No hotel? No hotel, isso. Então você se formou, você já estava no hotel? Eu já estava no hotel. Depois de formado, continuou no hotel? Continuei lá, aí eu ingressei numa pós-graduação em gestão. Por quê? Porque eu via que era... Aí que tá. Eu via que era a necessidade de todo confeiteiro. Porque, assim, receita, a gente pega a receita em um monte de lugar. Tudo bem que naquela época não estava tão acessível às receitas, mas receita era muito fácil de você ter ela e desenvolver e fazer o padrão. Mas o X da questão era como vender essa receita. Então foi aí que eu falei... Eu acho que pouca gente tem um foco nessa coisa aí. Pois é. Muita gente se prende muito na parte da produção, da confeitaria. Exato. Em si.
E o bolo não vende só. Exato, Né? não vende sozinho. Não vende sozinho. Tem a questão também de você entender a gestão de precificação, a gestão de custos, a gestão... Tem um monte de coisa por Exato. trás do negócio que influencia. Mas você fez gestão no hotel ainda. Estava no hotel ainda. E aí, nesse tempo de hotel, eu me inscrevi no programa, no reality show do Que Seja Doce. Uhum. E aí, lá eu pude participar e ser o vencedor. Tá, como foi essa história? Era a minha próxima... Tava no meu roteiro aqui de pergunta, né? Cara, foi um marco na sua... Sim, foi um divisor de águas. Porque eu tava passando por uma fase bem difícil em Campinas, realmente uma fase bem triste realmente, de morar sozinho, longe da família, e para quem é dessa rotina de hotelaria, restaurante, sabe que é um ritmo puxado, é acelerado. E aí, um dia, uma hóspede estava no hotel, a pessoa de lá de baixo, o maître me ligou e falou assim, ó, que ele tava fazendo, o gerente não tava no dia e o maître que tava fazendo, ele falou, ó, tem uma pessoa aqui embaixo que quer fazer uma reclamação do pudim. E aí já era domingo, 3 horas da tarde, eu querendo ir embora. Aí eu falei, tá bom, eu desço, né, que o pessoal, a parte da equipe tava no almoço, aí eu desci lá, e aí estava uma moça, uma atriz que é da GNT, né? Uhum. E aí ela falou assim, é o melhor pudim que eu já comi na minha vida. E eu já tava com a cara fechada. Falei, já vai na defensiva, eu vou na defensiva. E aí ela falou, ó, o que eu posso te dizer é que tem um programa, um reality show, se inscreva, quem sabe você tem essa oportunidade que vai ser um divisor. Realmente ela disse isso, vai ser um divisor de águas na sua vida. Aí cheguei em casa, já mudou meu autoestima, eu falei, a meta é entrar nesse reality show. E aí? Aí eu já fui lá, fiz o cadastro, tudo. Passou uma semana, me ligaram. Oi, Douglas, vi aqui que você se inscreveu, você passou aqui para seletiva de entrevista e tal, você quer participar? Eu, com certeza, agora. Aí, bom, mandei uma receita que eles queriam, a apresentação da receita, tudo mais. Passei. E aí foi muito rápido, né, na verdade. Uhum. Eles fizeram o processo seletivo com os candidatos, e aí eu sei que, resumindo assim, não lembro muito bem, no próximo mês, tal data, você vem e vai ter a gravação. Você vai competir aqui. Aí eu fui para São Paulo, eu chamei minha prima, que até então também era dona da padaria, para ser minha ajudante. E lá foi algo que me impactou bastante, porque eu cheguei, até então, de formação mesmo, eu tinha gastronomia, sim. Minha base era padaria, Sim. E tinha ali o conhecimento que eu tinha na hotelaria. Uhum. E aí, com os outros que estavam lá, tinha um confeiteiro que estudou na França, trabalhou na França com os melhores chefes. Nossa. E só na conversa ali no camarim, isso já... O cara quer que eu tô fazendo aqui? Exato. Eu falei, Aquele mesmo que passa na cabeça dele. Eu falei, será que aqui é pra mim mesmo? Uhum. Mas enfim, aí a outra pessoa também, a Ju, uma doce pessoa, assim, que eu tenho um carinho enorme por ela, ela também foi pra Miami fazer Le Cordon Bleu e o nível tava muito alto. E na hora que perguntaram, padaria e gastronomia e experiência, enfim. E aí a competição aconteceu, e aí eu já fui, que daí tem a parte de ser o mais doce, então a minha primeira entrada já foi a mais doce, então eu ganhei vantagem para a próxima prova. Aí eu fiz um entremets, que daí também a complexidade era maior, então eu consegui ter um destaque maior também nisso. Enfim, fui para a final, passei, e aí veio a próxima etapa, que era guardar segredo, porque isso aconteceu em 2017 para 2018 e o programa ia ao ar, o reality, né, ia ao ar só depois de quase 7 meses. Meu Deus do céu. E aí eu tive que guardar segredo até pra família. Ah, você ganhou? Você perdeu? Não sei. Bom, passaram-se o tempo, né, o programa veio ao ar e nesse meio tempo surgiu a Mavalério na minha vida. Eu, através de um amigo, do José Alves, ele me indicou para a empresa.
E aí eu fui lá, fiz a E até então não tinha saído o resultado ainda. Não tinha saído o resultado. Só que aí, o que eu fiz? Pra garantir a minha vaga na candidatura lá na Mavaleri, falei, ó, o negócio é o seguinte, não posso falar ainda pra ninguém, mas eu vou falar aqui pra vocês. Eu participei de um reality show, fui campeão, ele vai ir ao ar tal data, tal mês, e isso vai favorecer também eu e também Claro, com quem eu claro. esteja. Sim, sim. E aí, realmente, foi tudo isso que aconteceu e eu fui contratado, né, pra Mavaleri. E aí, depois disso, as coisas deslancharam, né? Na prova em si, o que é que mais lhe marcou? Por exemplo, eu acho que tem muita pressão, né? Porque você trabalha com tempo, que lá não tem ninguém disponível dentro de você. Não. Pressão. Outro ponto é a organização, porque até um dia antes a gente entra na cozinha, no espaço cenográfico, e eles mostram tudo pra nós onde está. Ah, aqui tá a forma, aqui tá isso, aqui tá isso. No dia, não tava mais lá. Eu acho que eles fazem isso pra dar uma embaraçada, pra trazer um descontrole. Exato. Desestabilizar. Mas eu acho que o melhor que eu fiz foi o quê? Treinar. A partir do momento que eu fiquei sabendo que eu iria participar do programa, e eu já tinha minhas receitas definidas, eu sou assim, eu defini e eu vou até o final com ela. Entendi. Eu comecei a treinar. Eu terminava o meu horário no hotel e eu conversava com o meu chefe, falava, chefe, eu vou ficar 2 horinhas a mais, eu vou treinar a receita, posso? Só que eu não vou perder produto, eu faço em larga escala e já serve pra gente servir pros hóspedes. E aí, eu cronometrava tempo, fazia a receita. Então a receita era sua? Era minha. Não era o programa que determinava o que você ia fazer? Tá, entendi. O programa determinou, como eu participei do episódio que era Contos de Fadas, em cima de um conto, realmente, uma história, eu tinha que criar a minha receita em torno dessa história. Tá, entendi. Ele dá o contexto para você desenvolver o que você quer fazer. Mas tem que ser autoral, então foi tudo realmente autoral, as receitas. E aí eu fui treinando. Então eu fiquei muito mais confiante quando eu cheguei no programa. Claro que não tinha os ingredientes na quantidade que eu precisava. Nossa. Mas mesmo assim, eu não me desestabilizei porque, de certa forma, estava sob o meu controle, principalmente a execução. Tá. E aí vem a parte também da experiência. Isso que eu ia comentar, porque assim, não é muito diferente de você estar no hotel, vamos lá, hotel nas férias. É caótico. Exato. Então você tem que lidar com tempo, com estresse, com pressão. Sim. Então, querendo ou não, indiretamente, você estava sendo treinado para um momento de estresse, que é um momento de estresse. Eu acho que é uma prova... É estressante. É estressante porque o tempo, uma coisa é nós que assistimos assim, de boa, né? Não, parece que... Lá é sob pressão realmente, é muitas câmeras, é a questão de produtos, tem a quantidade, então se o meu adversário for pegar primeiro e eu tiver com a ideia da execução da receita e não tiver mais, eu vou ter que mudar a receita. Nossa. Então eu tive, claro, o mérito ali, né, da minha performance de executar bem a receita, mas também a sorte de pegar todos os ingredientes que eu necessitava naquele momento, né? E aí foi isso, eu passei na primeira fase, na segunda fase fui bem também, e na última fase, que o contexto da história era, resumidamente, né, era um rei, então ele era um rei que matava as princesas ali, né, as rainhas, enfim. E aí eu tinha que fazer todo esse contexto de sangue, fúria, e aí no final ele acabou sendo morto, né, os cavaleiros executaram ele. E aí eu fiz como se fosse um copo, só para ter um copo assim, com as camadas de recheio. E aí eu fiz um suspirinho com a barba dele, como se fosse o caixão dele ali, com a riqueza, né? Algumas coisas de ouro assim, e a barba. E aí foi algo que teve o contexto da história, né? O começo, meio e fim. Entendi. E na hora que você tá de frente a frente ali dá um nervoso, não? Dá muito nervoso. Tanto que eu sempre fui muito calmo. Eu sou uma pessoa calma. Hoje, acredito que com a profissão, eu me desenvolvi muito na questão de fala, né? Mas eu sempre fui muito calmo. Então, eu começava a mentalizar uma música
a música na minha cabeça Tá. e eu executando a receita. Tá. Porque realmente, como eu treinei antes, os passo a passo estavam muito claro na minha cabeça. Entendi. Então não ficou confuso. Por isso que é a importância, né? Se um dia alguém for Isso, fazer cara. essa questão de... E não é só nessa questão específica, Douglas. Eu acho que para tudo que você vai Sim. fazer, se você tem um propósito definido, acho que, cara, você tem que, né, se colocar num nível de estresse, de treinar para você ser, né, o mais próximo possível da perfeição daquilo que você se propõe a fazer. Exato. E eu vejo hoje, eu não falo, saindo da confeitaria em si, que a gente gosta muito de atalho, né? De cortar caminho, de não querer passar pelo processo, que passar pelo processo é o mais difícil, né? Então, o seu mérito, além da sua capacidade técnica, foi também de você se colocar nessa posição de treinar incansavelmente. Quando você treinou, se você pudesse... Quanto tempo você treinou? Passando 2 horas a mais do que você fazia? Mais de um né? mês. Mais Isso de um faz mês. muita diferença. É. Que é aquela coisa, a oportunidade chega, né? Exato. Se você está preparado, ou melhor, lá, se você está melhor preparado, você consegue aproveitar a oportunidade de quem Com não se certeza. preparou Exato. bem. E eu acho que esse gancho que você disse, né, de atalhos, nos dias atuais a gente vê muito isso, né? Totalmente, cara. Nada contra os confeiteiros e confeiteiras, eu acredito que a gente joga no mesmo time, Sim, né? sim. Mas o sentido é de passar pelo processo. Porque uma coisa é você, para quem me vê hoje, fala assim, o Douglas tá lá, eu quero chegar lá. Uhum. Mas não quer passar as pedras, né? Não quer passar o caminho que tem que ser percorrido até chegar naquele ponto. Eles querem já pular. E aí é que tá a parte da frustração. E Porque talvez, muita gente... por isso que eu perguntei, como era a pressão, era você ter passado pelo processo de estar num ambiente desafiador, que é uma cozinha de um hotel, você estar subordinado a ordens de outras pessoas, você ter que saber que tem que fazer isso nessa hora, né? Tem todo um processo que você indiretamente ou inconsciente, você começa a se autodisciplinar Exato. para as coisas que precisam ser feitas. Sim, Porque tem coisa que a gente quer fazer e tem coisa que precisam ser feitas. exato. Às vezes dá um conflito de interesses. Muito grande. Né? Muito grande. Eu quero fazer, mas eu não quero fazer, mas eu tenho que fazer. E se você não souber administrar isso aqui, você se complica. Exato. Em qualquer coisa, não estou falando nem de competição. Qualquer coisa, exatamente. Até na sua carreira como confeiteira, como, né, produção da confeitaria, tem coisas que você precisa fazer. Uhum. Você quer testar a receita? Quer? Não, eu vi no YouTube. Não, testa. Pratica. Exato. Tu vai ter que investir em produto que vai testar, não vai dar certo, tu vai jogar fora, mas faz parte do processo. É o processo. Exato. É isso que eu falo, eu vejo muito atalho, muita gente querendo pegar atalho de umas coisas que não podem ter atalho. Não podem. Tem que ser executado. Executado. Um exemplo as lives, né? A gente faz lives, às vezes faz os vídeos curtos, os reels, e ali, naquele passo que a pessoa vê, ela já quer que tenha a auto performance. De sair já na primeira vez que ela faça perfeitamente sem nenhum erro. Aham. Seria muito mérito, né? É porque, exato, É né? um mundo perfeito, né, cara? Porque se você tá fazendo pela primeira vez, é algo desconhecido para você. Sim. Você vai entender a forma que o ingrediente reage com o outro, consistência. Então, é isso. É praticar, é treinar. E é um dos passos que eu falo para as confeiteiras, né? Os alunos que hoje eu tenho. Gente, antes de fazer uma receita e vender ela, testa ela primeiro, vê como ela vai se comportar, deixa na geladeira, oferece para família, para questão de gosto, Sim, sabor, tem todo esse passo, né, que a gente acaba não vendo. Assim, você precisa, às vezes, se perguntar, eu compraria isso? Exato. Eu comeria isso? De verdade, você tem que ter... e ao mesmo tempo, você também não pode ser... A exigência da perfeição, também você tem que saber ter um equilíbrio. Exatamente. Porque, assim... Nem sempre vai ser tudo perfeito. Isso não pode ser o motivo para você querer desistir e parar. Pois é. Né? Que eu tenho certeza que, você saiu lá e apareceu saiu do hotel, apareceu a oportunidade nova leva. Mas a sua jornada nem sempre foi de
Nossa, quantas oportunidades Não, apareceram aqui. jamais. Pô, deve ter um momento difícil. Muitos. Pensou em desistir alguma vez? Eu ia falar mais de 1000 vezes, exatamente. Muitas vezes. Eu acho que esse é um processo que todo mundo passa, né? Aham. É o que a gente chama do deserto do confeiteiro, porque, meu, Qual foi a vez que você lembra que vem mais na olha, sua memória? eu Você acho disse que eu acho que o ápice, assim, foi realmente quando eu fui para Campinas, que eu tinha esse sonho, estava trabalhando em um emprego legal, em uma empresa muito boa, que era esse resort, Aham. mas ao mesmo tempo, foi muito desafiador. Essa questão de você lidar, principalmente com a distância, Uhum. seja saudade ou não, mas a distância da Sim, família, você ter a amuleta ali, né? É porque você, como você falou, você estava num ambiente protegido. Exato. Que, querendo ou não, é da família, mas eu tenho uma certa liberdade de horário de fazer. Sim. Querendo ou não tem, a gente Sim. não pode Sim, negar isso. claro. De repente você sai desse ambiente para um ambiente onde você tem regras, tem normas, tem processo, procedimento, que você, irmão, não é mais o que eu quero, é o que tem que ser feito. Exato. E aí vem a parte que, claro, é o profissional, mas mistura com o pessoal, que é você começar a ter responsabilidades. No meu caso, naquela época, era para pagar as próprias contas, Aham. o aluguel, por exemplo, lidar com situações que até então eu não tinha. E aí pesa muito, porque o Douglas, que é o pessoal, é o Douglas profissional, Claro, né? não existe. Eu bato nessa tecla que não dá para separar Exato. um do outro. Então foi acho que a fase mais difícil realmente de carreira. Mas também foi o que me definiu Uhum. como um confeiteiro. Tá. Que realmente me trouxe resiliência. Porque, assim, momentos difíceis todo mundo vai passar. É fato. É você acreditar que lá no fim vai ter alguém que vai comprar o seu bolo, né? Ou, para quem quiser entender, vai ter a luz no fim do túnel. E a hora de todo mundo vai chegar no sentido de ter bons momentos, né? Eu acho que desafio acontece com todo mundo. Exato. E é preciso, né? Porque a gente só cresce se desafiando, ou quando a gente tem um desafio, né? Exato. Aí você vai para uma empresa que você vê, né? Aí você tava num ambiente que era a padaria da família. Aí depois você foi num hotel que com o tempo você entende que também ali é aquele ambiente que você começa a dominar. Exato. Aí depois você vai para um negócio gigantesco, onde todo mundo vai lhe ver, todo mundo vai conhecer seu trabalho, uma marca que está presente, né? Conhecida nacional e internacionalmente. E como é que foi isso para você? Como é que você começou isso? Como foi a sua história? Como começou? Quando eu fiz a entrevista, eles me falaram, você vai dar aula, Tá. você vai dar aula em todo o Brasil. Tudo bem pra você? Na entrevista tudo bem. Eu aceito esse desafio, essa oportunidade. Só que, como eu comentei, eu era muito tímido. Tanto que até amigos próximos, até a gente estava comentando antes, né? Eu era a mesma forma que você. Então as pessoas me viam assim e falavam, você não é aquele cara lá de trás, né? E aí eu tive que me desenvolver. Foi outro desafio. Por mais que eu sabia fazer, agora eu tinha que fazer, ensinar, transmitir. Exato. Que é outra coisa. Ensinar qualquer um pode ensinar o que tá fazendo. Agora, transmitir de uma forma que as pessoas te entendam, que aí vem a questão de comunicação, né? Como você se porta. E a Ama Valério foi uma escola pra mim nessa parte também. Eu acredito. E aí, depois disso, eu acho que as primeiras aulas, né? O primeiro passo é o mais difícil. Aquela ansiedade, aquele receio. Parecia que eu não sabia fazer o que eu tinha que fazer. Pressão, né? Exato. Mas a maior pressão é de você para você mesmo. Exato. Porque aí você tá em numa sala de aula, né? Com pessoas ali na expectativa de aprender algo que você trouxe ali. E ao mesmo tempo, aquela insegurança gigante. Falando assim, falando baixo. O professor pode falar mais alto? Interiorzinho. Do interior. Aí você tá de repente na loja Santo Antônio, que o Brasil todo conhece. E aí as coisas começam a deslanchar no sentido de começar a ir para vários lugares do Brasil, começar a ser conhecido. Até então a gente não imagina o quão respeitado a gente é. Claro que isso não me fez
do que eu era agora não me fez ser diferente. Eu sou o mesmo carinha de lá de trás. Quem vir falar comigo, eu ser sempre aberto, carismático com a pessoa, mas no sentido realmente da transformação, né? Que as pessoas me veem assim. Eu me sinto, às vezes, um ator de Hollywood, sabe? A pessoa me vê, grita assim, vem, abraça. Nossa, você não sabe. A gente fica muito feliz com isso, né? Cara, acho que eu não sei se vocês têm noção, mas eu sempre falo sobre isso, do quanto vocês impactam a vida das outras pessoas. E até você não tem nem noção, nem ideia disso tem. Assim, na época que a gente passou, né, que foi uma época longa aí que todo mundo não podia sair de casa, né, e as pessoas tinham que, de certa forma, ocupar a cabeça de aprender alguma coisa pela internet também, né, e quantas pessoas que estavam ali conosco, seja no canal da Mavalério, no Instagram, que as lives foi realmente um divisor de água mais uma vez para a empresa, mas também para nós, profissional. Feedback de pessoas, nossa, eu tava aqui depressivo, eu tava de uma forma aqui, eu tava desempregado, sem renda, totalmente em um ramo que eu nunca tinha feito, que era confeitaria. E aí acendeu uma luz, eu comecei a fazer... geralmente todo mundo começa assim, né? Eu comecei a fazer trufa, pão de mel, brigadeiro, brownie... E as coisas começaram a clarear novamente, sabe? A pessoa começou a entender que ali seria não só mais uma renda extra, né? E realmente um trabalho que ela poderia levar com seriedade. Alguma história específica, algum depoimento específico que você lembra que lhe marcou? Olha, tem um depoimento em Espírito Santo. Uma pessoa, ela estava desempregada e realmente ela estava sem condição nenhuma. E aí ela conheceu os pós-sabores da Mavalério. Olha para você. Pão para sobremesa. Pão para sobremesa. Tá. Conheceu ali no dia que eu estava fazendo a aula. Mas foi uma aula presencial? Então, foi a aula presencial que conecta depois pós-pandemia. Tá. E aí ela conheceu e ela falou, Douglas, eu tô desempregada, eu não tinha nem dinheiro para entrar aqui, que geralmente tem alguns lugares que cobravam uma taxa, né? E aí você falou que podia assistir sua aula, que não tinha problema, que se precisar, que realmente foi o que aconteceu, se precisasse, eu te dou a barra aqui que precisa, enfim, mas deixa ela assistir, porque pode ser a salvação dela, assim, no sentido de... E aí essa mulher veio, fez a aula, e ela falou, Douglas, mas ainda assim para mim fica caro. Falei, o que você sabe fazer? Ela falou, aqui perto da minha região tem praia. Eu posso usar esse pozinho e começar a fazer drink. Eu falei, você mesmo já tem a resposta. Começa a fazer drink. Drink alcoólico e sem o álcool. Você coloca lá água gasificada ou soda, enfim. E bom, saí da aula semana e pandemia chegou, as coisas começaram a surgir e essa moça, ela veio falar comigo no Instagram, ela veio me dar depoimento. Falou, Douglas, lembra de mim naquela aula? Passa o Pix que eu quero te pagar. Olha pra você. Aí eu disse, fique tranquila, eu fiz o que cabia ser feito naquele momento, que era você assistir a aula, não poderia negar o conhecimento ou negar que você fizesse parte daquele momento. Ela falou, eu quero te dar o feedback, que depois daquela aula, né, passou alguns meses ainda, mas eu consegui um carrinho, comecei para a orla da praia, fazer o geladinho, os cubinhos de gelo saborizado. Os drinks começaram a vir a todo vapor. Comecei a vender muito drink. E aí, nisso, chegou a pandemia. Eu já não tinha mais cliente na praia. Eu comecei a fazer os cubos de gelo e comecei a entregar na casa das pessoas, que começou a ter aquelas lives de cantor sertanejo, não sei o quê. E aí o pessoal queria fazer os drinks saborizados e ela viu esse espaço, ela começou a vender. Aí migrou pro geladinho, né? Não sei como é que é aqui na região que vocês falam. Pro geladinho, aí ela entrou pro sorvete, mas tudo nessa mesma base de gelado com os pós-sabores. Então foi algo que me marcou muito, porque eu me senti na pele dela, sabe? No sentido de não ter a questão do dinheiro ali pra, sei lá, comprar algo para casa ou pagar uma conta e de repente
ela entendeu que um único produto que a Mavalério tinha poderia ser transformador na vida dela. Isso é muito forte. É forte. E acho que às vezes a gente não tem essa noção de quanto a gente... Não tem. Eu acho que é nobre essa... E é uma coisa que hoje você se propõe muito, que é hoje muito mais transmitir conhecimento do que produzir, pelo que eu entendo. Que eu entendo, pode ser que eu esteja errado. Hoje você investe muito mais seu tempo ensinando do que... Porque você tem um negócio hoje. Eu tenho. Eu tenho uma confeitaria, mas como a maioria das confeiteiras, a confeitaria que é lá dentro de casa, só que hoje eu já tenho um espaço próprio para confeitaria, e nessa parte também tem o estúdio, né? Mas falando da confeitaria, eu tenho alguns clientes que eu vendo brownie, vendo cookie, que tá muito em alta agora, os cookies rústicos, né? Recheados. Então eu tenho essa clientela. Mas aí, nesse meio tempo, eu também sou um chefe, instrutor Mavalério, que muitas pessoas colocam como professor, e eu considero isso também. E também estou nas redes sociais que eu... Cara, então, a rede social, você é um cara hoje... E seus vídeos, eles têm uma dinâmica, né? E são extremamente... Qual é a tua inspiração de criatividade? Porque você faz umas coisas lá nas receitas... Cara, como é que passa na cabeça dele de fazer? Você faz umas coisas bem diferentonas, bem... né? Diferente de muita coisa que a gente vê por aí. Exato. Né? É uma pergunta até difícil de responder, mas eu acho que é muito da criatividade. Eu não tento me basear no que os outros estão fazendo. Claro, às vezes pegar uma trend, alguma coisa que tá em alta, porque é pra gente tá junto nesse mesmo nível que tá acontecendo nas redes, mas eu tento fazer o que às vezes vem na minha cabeça. Eu desenho ali e falo, hoje eu vou fazer um formato assim. Aí eu olho o vídeo assim, pô, como é que ele teve essa ideia de fazer esse negócio aqui diferente? Aí eu tento pegar, claro, que eu acho que na nossa memória a gente guarda muita coisa, né? Claro. Principalmente imagens, assim. Então, muita coisa que eu vejo, que eu já vi, eu vou trazendo pra minha realidade, e dentro do cenário ali Mavalério, eu tento fazer essas receitas, né? E receitas, o meu padrão de receita é sempre para que a pessoa possa fazer e vender. Esse é um ponto que algumas pessoas que vêm e me seguem falam assim, chefe, eu queria uma receita para fazer aqui em casa. Essa receita dá para fazer em casa? Dá? Mas você tem que ter um pouquinho mais de noção. Você vai ter que ter uma balança, por exemplo, para poder pesar. Mas não que você não consiga. Mas o meu foco é direcionado pro transformador. A pessoa que quer realmente fazer para ter uma renda extra ou acrescentar no seu cardápio um doce, um item a mais. E é como você falou, a sua pegada é de receitas acessíveis. Exato. Não tem muito nada complexo. Não. Eu sempre vejo isso, cara... A sacada é muito boa do que você faz, porque você faz uma coisa que as pessoas podem dizer, pô, eu consigo fazer isso aqui. Sim, e é interessante o que você comentou, Flávio, porque assim, as pessoas comentam, Douglas, você com a experiência que você tem, o conhecimento, os estudos que você tem, você poderia fazer coisas assim grandiosas, mirabolantes, mas você tá no simples. E o que eu falo para elas, não é porque eu tô no simples que não tem técnica, que não tem o conceito da receita, sabe? Uma coisa liga com a outra. Lógico. É porque assim, a gente tem que entender o cenário que a gente tá. Exatamente. Hoje, o mercado que eu atuo é realmente para as confeiteiras, transformadoras, confeiteiros, né? Que querem vender, fazer renda extra. Então, não adianta fazer algo... coisas mirabolantes, um exemplo que eu aprendi lá na Le Cordon Bleu, porque as pessoas não vão executar, né? Então eu prefiro partir desse princípio, algo acessível, algo com acabamento bonito, na questão de estética, visual, que tenha beleza, e que as pessoas que fizerem, elas vão ter vendas. Conseguem replicar. Exato. E falando na Le Cordon Bleu, como foi a tua experiência lá? Que eu acho que é o... Cara, eu acho que para um chefe confeiteiro que... Eu acho que é o auge de um lugar que respira e transpira nível de perfeição absurdo. Lá é o extremo, nessa parte de perfeição. Mas tudo começa ainda na gastronomia, só para você ver.
Eu sempre, independente, eu tenho a minha religião, mas eu sempre acreditei na questão da lei da atração. Sim. Então, eu sempre tive lá a minha fotinha que um dia eu estudaria na Lei Cordon Bleu. Essa foto sempre me percorreu anos e anos, porque era um dos meus objetivos, porque eu sempre gostei dessa alta confeitaria, alta gastronomia, então sempre pesquisei, principalmente França, né, que tinha aquelas competições. Então, eu conheci a escola lá atrás, e isso veio perdurando. E um dia, olha para você ver que interessante, eu fui visitar um cliente pela Mavalério, saí mais cedo, uma vozinha, passa lá na Le Cordon Bleu. Falei, vou passar lá. Em São Paulo. Em São Paulo, para conhecer. Cheguei lá, conheci a cozinha, assim, nossa, minha cabeça já tava pensando como eu faria o financiamento. Porque não é nada acessível, né? E aí a moça do comercial me chamou, falou, esse valor. Eu falei, nossa, realmente agora não dá. Mas de nenhum momento eu saí de lá, esse sonho não é pra mim. Entendi. Eu lembro até hoje, eu saí, eu gravei um vídeo no carro, gente, hoje eu fui numa escola assim, 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 e anotem aí, um dia eu vou estudar lá. E aí um dia, nas minhas aulas, assim, apareceu um anúncio da Le Cordon Bleu que iria ter um campeonato de patisserie, e quem passasse ganharia o prêmio, que era o curso completo de patisserie. Eu não sabia que foi assim. Foi assim. Não, se eu tivesse pago, eu ia falar, gente, eu venci na vida. Mas realmente eu paguei com o meu sacrifício. Então, o mérito, ele equivale. E aí, eu fui participar dessa competição. Mas olha só, eu acho que eu tenho TDAH, eu sou dislexo, eu sou. E eu não li, sabe, as letras miúdas? Eu só li lá, participe do concurso lá e ganhe a primeira... Eu tinha entendido isso quando eu li. Ganhe o primeiro módulo. Eu falei, se eu ganhar o primeiro módulo, depois os outros eu parcelo, já fica mais barato. Fui eu participar. Passei entre a seletiva mais uma vez, fui, enfim, né, com grandes confeiteiros realmente em São Paulo, pessoas com muita técnica, muita habilidade, mas eu tive ali o meu mérito também, passei e ganhei. Na hora que me chamaram, falaram, quem for em primeiro lugar vai ganhar o curso completo. Mentira. Eu cutuquei a dona Onça e falei, amor, é o curso completo, eu achei que era só o primeiro módulo. Daí ela falou, eu não acredito que você não leu. Aí, bom, né? Em terceiro lugar, fulano. Em segundo lugar, fulano. E aí foi a minha questão de... Vamos colocar aqui a fé, né? De pouca fé. Porque eu falei, não, já era. Tinha tanta gente habilidosa ali. Eu falei, eu não vou estar em primeiro. Aí na hora que falei, em primeiro lugar, Douglas... não acreditei. Aí eu despenquei no choro, assim. Foi algo que o meu coração parecia que ia sair pela boca. De tanta emoção. Caramba, velho. E realmente me fez começar a sonhar novamente com novas possibilidades, né? Dentro da confeitaria. Porque é realmente isso, né? Chega um momento que mesmo a gente estando na profissão, se a gente não tiver um gás, a gente meio que vai se acomodando ali, né? Você passou uma temporada fora do Brasil. Exato. E olha quanta história, né? Mas só concluindo, aí eu passei, fiz o curso, me formei no ano passado, né? E é um hoje curso de quanto tempo? É um curso de 9 meses, eles são 3 módulos, né? Uma bagatela aí, em média de R$110 mil, o curso de 9 meses. Porque é um curso que o diploma, você pode trabalhar internacionalmente. De qualquer lugar do mundo, os caras vão querer você. É tipo passaporte black. Você vai onde você quiser, sabe? E aí, voltando um pouquinho, né? Eu sou apaixonado pela Mavalério, no sentido de estar lá, que é uma empresa muito boa. Só que eu tinha a realização de um sonho pessoal, que era fazer o intercâmbio. Aí eu com a dona Onça, e agora vamos fazer. Chegou a vez de chegar na Mavalério, gente, muito obrigado pela oportunidade, mas eu vou ter que me despedir porque tem um sonho pessoal para me realizar. Saí da Mavalério pela porta da frente, graças a Deus, né, porque tô de volta.
E aí fomos. A gente foi para Irlanda fazer o curso de inglês, porque lá dava oportunidade de trabalho e estudo. Então foi uma facilidade para a gente também levantar uma grana. E lá a gente passou esse tempo fazendo o curso de inglês. Também fui trabalhar, assumi uma confeitaria, padaria brasileira. Consegui eu tentei, falei, vou chegar aqui, porque eu fui pro interior, falei, dá pra trabalhar na fazenda, cuidar de gado, eu quero ter essa experiência, mas não, foi muito mais forte, né, realmente é a energia, né, uma coisa leva a outra. E aí, enquanto na Irlanda, fiz esse trabalho nessa padaria, né. É diferente? É bem diferente, só que essa padaria era destinada aos brasileiros. Então foi mais fácil. Tá. Os ingredientes mudam, mas é pouca coisa. Tá. O irlandês acaba tendo um pouquinho mais agora desse gosto pela culinária brasileira, né? E aí eles consomem também um pouco do coxinha, por exemplo, brigadeiro, pudim. É algo que lá não tem, né? Só que lá a quantidade brasileira é muito grande, né? Então a gente tinha um público bem amplo. E aí nisso eu saí da Irlanda e fui para a Itália. Aí na Itália eu fui para a cidade de Caravaggio, que é ali no interior de Milão. E aí em Milão eu fui fazer uma especialização em confeitaria clássica e fina. Aí, né, tinha os meus suados euros e mais uma vez, mais um desafio, porque italiano ou inglês. Aí o meu inglês dava pra meia boca, eu falei, bom, tem uma oportunidade aqui, se dá pra entender inglês, porque italiano, eu falei, tô chegando agora, não... Enfim, aí fiz essa especialização também, passei era um dia todo, né, fazendo essa parte de confeitaria, fiz de confeitaria e massas, que eu adoro essa parte também de massas italiana, e foi muito bom, foi um aprendizado grande, que também me trouxe outra bagagem. Mas sempre buscando oportunidades nos lugares que se encontravam. Então, foi quanto tempo isso? Esse momento mochileiro aí? Foi 2002 a 2023. Aí você volta pro Brasil? Aí eu volto pro Brasil, voltando pro Brasil, a Vanessa, né, hoje a minha chefe... a gente vai contratar um chefe aqui, né? A sua vaga ficou em aberto, porque teve uma reforma aqui e não tinha contratado. Falei, Vanessa, foi bom você ter me ligado. Olha, que coincidência, velho. Tal dia estou voltando pro Brasil e se vocês quiserem me dar a oportunidade novamente, eu aceito. Caso contrário, eu já tinha pensado nos planos que eu iria fazer realmente. Mas veio essa oportunidade novamente, eles me receberam mais uma vez, né, de porta aberta, no sentido de me receberem bem, e aí eu estou hoje nessa frente, hoje já um pouquinho mais voltado a redes sociais, a conteúdos digitais, né, que... Seus vídeos são, assim, cara, seus vídeos são extremamente educativos. Eu acho que o que você faz são pílulas de conhecimento que ficam muito, né? Que geram muito impacto e geram aquele, putz, que sacada. Tá ligado? E hoje você domina muito isso aí. A gente tava até conversando no off aqui, o quanto você, né? Você já tem um estúdio em casa, porque você já entendeu. Que conselho você poderia dar pra quem tá assistindo a gente? Porque, às vezes, quando eu brinco assim, tem confeiteira aqui hoje no Instagram, foi uma frase que eu escutei por esse catálogo da Avon, né? Bolo, doce, mas que eu acho que precisa, né? Precisa de mais. Não é só o bolo que você Não é só o bolo. É a comunicação que faz toda a diferença, né, cara? Eu acho que o conselho, se fosse para dar um conselho, assim, quem seria eu para dar um conselho primeiramente, né? Mas se partisse de mim isso, no sentido de a pessoa aparecer mais.
Porque a humanização, ela faz total diferença. Total. É a mesma coisa você como um representante e você colocar lá só as suas marcas, né, que você representa, mas não dialogar com a pessoa, ela não vai entender. Ela só vai entender como uma foto, nada mais. Um folder. É um folder, exato. Um panfleto. E a confeiteira, o que ela precisa hoje, ela tem que entender, por mais que tenha a timidez, a vergonha, né? E a própria reação de achar que o outro vai achar alguma coisa negativa. É o que a gente comentou, né? Quem sempre vai ter o critério somos nós mesmos, né? De auto se criticar, de se avaliar de forma negativa, mas a gente tem que começar. E o começo é realmente aparecer e, de certa forma, o Instagram, dependendo o seu nicho, como o seu nicho é confeitaria e você vai vender, é exatamente vender. Você pode... eu ensino hoje confeiteiras, algumas confeiteiras, né? Porque eu também não tenho esse tempo hoje ainda de estar ali dando essa consultoria, mas de certa forma seria uma consultoria que algumas que querem, eu falo, beleza, a gente vai fazer o desafio. A gente vai turbinar as suas vendas, não é turbinar Instagram. Porque números não justifica. Vamos turbinar a sua venda através dessa ferramenta. E aí, com isso, ela começa. Hoje eu fiz esse bolo. É um caseirinho, assim, dá uma colherada, corta. Vai perder o produto? Vai. Mas faz parte do processo. Exatamente. E aí, com isso, começa a humanizar. Aí ela começa a sentir a vontade, a mostrar a rotina dela, a encomenda, porque daí a gente já entra em outro cenário. Exatamente. Mas que faz total diferença na hora da venda. E na hora da decisão de compra de quem tá vendo. Exatamente. Porque, assim, é um mercado competitivo hoje, a confeitaria é muito competitivo. Muito grande. O que é que faz? Tá, bolo caseirinho, porra, muita gente faz. Mas o que é que faz a pessoa comprar de você, ou de fulano não comprar de você, ou comprar de você e não comprar de fulano? Tem alguma coisa aí. Tem. Que eu acho que uma dessas coisas é você mostrar esse diferencial de você fazendo, gera um engajamento. A pessoa se identifica demais. Você cria um laço, um elo de quem tá do outro lado. Que você, eu quero comprar eu quero comprar um bolo. Não, eu quero comprar um bolo do Douglas. Exato. Porque ela sabe, se ela quiser bolo, ela entra no aplicativo, ela vai ter um monte de bolo ali que ela... na padaria, vai até comprar um bolo na padaria, tem. Mas aí que tá, essa questão de conexão. Eu conheço pessoas que vêm até mim, hoje eu estou me posicionando, então o meu produto ele tem um valor agregado mais alto do que os demais da região. Mas as pessoas vêm até mim por quê? Não porque, eu sou o chefe, mas a forma que eu me posiciono, que eu falo do meu produto, o que eu mostro. Então isso traz uma ligação direta. Na questão visual, primeiramente, né? A pessoa, ela bate o olho ali, ela vê, cria o desejo, a percepção de valor, não de preço, porque... de valor, exatamente. Se ela olhar preço, ela vai falar, não, tem mais barato. Mas ela vê o valor que o meu produto vai entregar para ela. Exatamente. E ela quer ter aquela experiência que eu tô mostrando, ela pegar na hora que ela for dar aquela colherada, tem aquela cremosidade, tem aquela textura. Então faz total diferença hoje a confeiteira trabalhar nas redes sociais dela a partir do visual, né? De aparecer mesmo, mostrar ali. E o que eu indico para as confeiteiras, confeiteiro, hoje o investimento é simples. O celular todo mundo tem. Dorme com o celular, né? Principalmente. É ter pelo menos uma identidade visual na sua vestimenta. Claro. Seja uma doma, seja uma camiseta, seja um avental, o que for. Vai estar ali de boa aparência, porque a pessoa que assiste, ela tem essa autocrítica também, principalmente se você está em um universo de cozinha. Exatamente. Então não dá para você aparecer toda maquiada. Não julgo, né? Mas eu falo no sentido da percepção como consumidor. Até porque quem assiste e vê uma pessoa toda maquiada, pô, ela não tá fazendo isso aí. Exato. Já perdeu... Né? Não tô vendo verdade. Né? Exatamente. Porque as pessoas procuram uma verdade. Claro. Né? Enxergam e identificam quando é verdade ou quando não é. É fácil de fazer isso. Então, são pontos que faz toda a diferença, né? A gente vê seus vídeos super dinâmicos, super criativos, mas dá um trabalho... Dá. Eu faço vídeo também, eu sei o que eu tô falando. Então, a gente faz um vídeo de 1 minuto e meio, mas durou horas pra fazer. Esse é o ponto, Flávio.
que ninguém quer passar por essa dor, que é o processo que a gente comentou. Exatamente. Porque assim, hoje as pessoas veem lá um vídeo, eu fiz o vídeo do pó de brigadeiro. Aham. Pensando na receita que você vai fazer na sua casa, quanto tempo você demoraria? Você tem que mexer a receita, você tem que deixar esfriar, leva 4, 5 horas. Exatamente. Então tem vídeo que leva um dia e meio. Exatamente. Pra você. Meu último vídeo, eu cheguei no escritório, porque no escritório Uhum. cheguei 9 da manhã, saí 18 horas. Exatamente. Eu fiz 2 receitas, eu tenho que esperar esfriar as 2 receitas. Cara, é trabalhoso. É trabalhoso, é um processo. E teve algum bastidores que deu tudo errado e... Muitos. Por exemplo. Foi interessante você pontuar isso, porque assim, hoje as pessoas que vêm atrás da minha receita, ela já tá fina, vamos colocar aqui, né? Ela já tá pronta pra pessoa replicar e acertar. Mas, antes disso, tem os testes. Então, se eu pego uma receita, por exemplo, um pudim. Lembro até hoje, fiz aquele pudim, tava com pressa, queria desenformar, pudim quente, desenformar ele esbagaça. Parece quando cai a melancia. Aí eu peguei, fiz todo o passo a passo da receita, aquele pudim. Falei, pronto, agora tá ok. Só que no outro dia eu lembrei que eu não estaria no cenário, não daria para finalizar a receita. Eu falei, vou colocar na geladeira, dá tempo. Fui desenformar, o meio tava quente ainda. Pensa, todo aquele trabalho que eu tinha feito, executado, e eu perdi. Claro, ficou a frustração no ponto de, olha o tempo que eu me dediquei, né, gravar cenas, você sabe como é. Sei, Um exemplo, sei muito como é. O que eu faço? Eu tenho lá o meu tripé, então eu pego cena assim, cena assim, cena assim, cena assim. Então é vários movimentos para ter um encaixe. E aí eu perdi. No fim, essa receita ela ficou na minha galeria até pouco tempo, porque eu falei, depois eu só faço pudim e finalizo. Mas daí não é a mesma coisa. Não. Aí eu falei, quer saber? Apaguei tudo. E quando der, eu faço esse pudim de novo. Mas perder receitas é algo natural. Pois é. Não tem como você fazer um teste e acertar de primeira. Exatamente. Não, eu tô calejado nisso. Quando você olha as novas gerações que estão entrando na confeitaria, o que mais te preocupa e o que mais te dá esperança no futuro da confeitaria? Olha, eu acho que o que mais me preocupa é o sentido da conexão entre os profissionais. Eu acho que está faltando muito isso, principalmente numa era digital, que muitos acabam viralizando, e isso não é uma crítica, é algo positivo, que é oportunidade para todo mundo, isso é muito bom, mas no sentido de faltar conexão com os demais. Porque, um exemplo, eu que venho de lá de trás e todos os profissionais que vêm, a gente tem esse mesmo pensamento, essa mesma intenção de se conectar. E a gente vê que nesse mercado começou a ter muita disputa, muita rincha. E isso acaba não sendo legal, porque não favorece ninguém. Ninguém, muito menos a confeitaria. Ninguém ganha. Ninguém. Principalmente as confeiteiras. E aí, eu acho que o ponto positivo é que tem mais pessoas entrando, não sei. Com isso, aumenta a questão da concorrência. E o bom para nós, para a confeiteira também, quem não faz da forma correta e não faz um bom produto, ela acaba saindo. Ela acaba perdendo esse espaço de mercado. O próprio mercado expurga quem não tem... Cara, acho que não é nem critério de diferenciação qualidade, é obrigação. É obrigação. Só que com isso, a questão que é positivo, porque a gente vê o quanto na frente a gente está daqueles que estão vindo e fazendo de forma errada. Por isso que é importante, você que vai começar agora, busque orientação. Não é nada... E vamos ser sinceros, hoje está muito mais fácil, né? Sim, muito. Hoje tem tudo... Tá na palma da mão. 17 anos, lembra aí, 15 anos, 15 anos atrás, como era a tua fonte de conhecimento, onde é que tu ia buscar conhecimento? Pois é. Hoje tá muito mais fácil. Tá muito mais fácil. Eu digo, até eu faço, cara. Exato. Eu vou lá, pesquiso, olho, velho. Mas tem aquela coisa, eu vou, faço o teste. Às vezes não dá certo, dá errado, mas aí eu vou refazer. Mas hoje o acesso à informação é totalmente,
Hoje tá muito fácil. Tanto que eu acho que outro ponto positivo também para essa nova geração de confeiteiros que tá vindo é que tá muito mais mastigado. Acho que a gente pode dizer isso. Sim. Você não precisa ficar executando tanto para achar a perfeição daquilo, né? Claro, você vai fazer os ajustes relacionados aos seus ingredientes da sua região, o tipo do forno, a batedeira, a velocidade, mas é muito mais fácil a dinâmica do que você começar realmente do zero. Porque você tem muito mais gente que já passou por isso, que encurta seu caminho para você chegar onde você precisa chegar, né? Sim. Tem essa, hoje em dia tem essa facilidade. Antigamente você tinha poucas pessoas fazendo, né? E pouco conteúdo para você poder usar como base de conhecimento. Então era muito mais mão na massa mesmo, muito... Eu tô falando assim, se eu estiver falando errado, você me corrige. Tá super certo. Mas é totalmente diferente hoje em dia. Com certeza. Hoje é muito, né? É muito mais acessível para muita gente, né? Basta você querer. Sim. Qual o legado que você quer deixar aí? Nem só no coração, mas também assim, na mentalidade das pessoas que tiveram acesso a você e as que vão ter acesso a você. Eu acho que o primeiro ponto, o legado que eu quero deixar é a simplicidade. Porque independente do patamar que você esteja na sua vida, principalmente na relação profissão, né? O cara tá lá em cima, mas eu acho que a simplicidade fala com todas as línguas. E é isso que eu quero ser universal, eu quero... a confeiteira que tá começando agora, eu vou falar com ela vai me entender, a que tá no meio vai entender da escada, né? E a que tá lá em cima, ela vai me entender também. Entendi. Então eu acho que o legado maior é a simplicidade na questão de levar essa comunicação da confeitaria e também a acessibilidade das receitas, porque é exatamente isso, é algo que eu trago para mim e que muitos às vezes até criticam. Douglas, cara, o potencial que você tem, faz e vende os seus conteúdos, você tá perdendo dinheiro. Tá, mas o que eu ganho com isso? Claro, monetariamente, ok. Sim. Mas a questão é exatamente isso. É o legado, respeito, né? o legado. Como você quer ser visto e ser lembrado no futuro. Então, essa parte de autoridade a gente constrói com o tempo, né? Leva-se muito tempo. Sim, leva-se muito tempo. Mas é isso que eu quero deixar, né? A simplicidade na forma de chegar a todo mundo. Sem ter aquela questão, porque eu vou dar prioridade para esse, ou prioridade para esse, vou desfavorecer esse. Não, tem que ser para todos. Porque eu me formei na Cornell, não vou falar com todo mundo, nem vou estar em todo canto. Mas isso aí eu acho que isso é tão pequeno, então... Exato. De tudo que você tem capacidade, pode deixar como legado para as pessoas, que eu acho que isso é o mais importante, é como você quer ser lembrado no futuro. Exatamente. Como você quer ser lembrado no futuro. Bate bola rápido aqui pra gente já estar se encaminhando pro final. Um ingrediente indispensável na sua vida. Olha, se eu parasse agora para fazer uma receita, a primeira coisa que eu pensaria é se tem ovos na geladeira. Um bolo perfeito precisa ter? Ovos. Instagram é vitrine ou palco? Pra mim, um pouquinho dos dois. Mas eu acho que é um pouco mais do palco do que vitrine hoje. Um sonho que você ainda vai realizar na gastronomia? Participar do MasterChef. Isso aí eu já fiz, abrindo aqui, né, já fiz 2 vezes inscrições, já cheguei lá, fazer todo o processo seletivo, mas não era a minha hora. Vamos fazer um movimento agora, eu vou marcar o chefe lá na Masterchef, no perfil da Masterchef. Douglas Faria por ele mesmo. Como assim? Essa pergunta ficou Douglas difícil. Farias por você, como é que você define você mesmo? Um cara que gosta de levar a vida com leveza. E aí tudo que tá ao meu redor se torna leve. A profissão, a forma de lidar com a situação, que a gente comentou, né? Porque a gente não consegue diferenciar o meu pessoal com o meu profissional. E é o que você comentou, né? Porque às vezes hoje eu estou aqui que eu não tenho os meus desafios. Claro. Então levar com leveza tudo isso faz com que
eu consiga enxergar as coisas sem grande dificuldade, né? Porque a gente tende a pensar sempre no negativo, né? Muito. Ai. Não, então A levar gente com valoriza leveza. muito mais o negativo. E o que é pra ser, vai ser. Já tá escrito. Se você encontrasse o Douglas de 13 anos na cozinha da padaria da família agora, o que é que você diria pra ele? Olha, você não imagina onde a gente tá chegando. E o que a gente já passou, né? Porque realmente, o Douglas de lá de 13 anos não imaginava que ele estaria aqui hoje no podcast né, do Flávio, do Luquimar, né? Uhum. Cara, muito obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Eu queria que você olhasse para essa câmera aí e deixasse a sua mensagem final para a galera que tá assistindo Boa. a gente. Bom, pessoal, o que eu deixo aqui de mensagem para vocês é que, primeiramente, vocês sejam sempre pé no chão, acreditem no sonho de vocês e não deixe que ninguém diga que você não pode chegar onde você quer. Eu digo isso por experiência própria, porque lá atrás alguém já falou, você não vai chegar. Mas de momento nenhum eu fiz com que aquela palavra me abalasse. Então, siga os seus sonhos, coloque metas, que é muito importante isso, e que o caminho que você escolher para sua vida, você vai conquistar. Basta você acreditar nos seus sonhos. Douglas, mais uma vez, cara, tenho palavras para agradecer. Mais uma vez agradecer a Marvaléria, essa nossa parceira, essa marca Parceiraça. incrível. Uhum. E mais uma vez, assim, usem esse produto aqui. É maravilhoso. Ele chegou para revolucionar como muitos produtos da Marvalério foram lançados e mudaram o mercado. Popa Sobremesa, Gota Pingo, Chocopau. São referências e são ícones que a Marvalério está sempre preocupada em impactar positivamente e transformar a vida das pessoas na confeitaria. Marvalério, muito obrigado pela parceria de sempre. E a gente se encontra no próximo LuquiCast. Opa, peraí. Não esqueça, se inscreve no canal e já compartilha, porque esse episódio ficou sensacional. É isso aí. A gente se encontra no próximo LuquiCast. Valeu, gente.